Meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo que está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 28, que nos diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém. Cristo, nós sabemos que ele veio, morreu pelos nossos pecados, veio como o Cordeiro de Deus, sacrifício expiatório pelos nossos pecados, e agora o escritor anônimo aos Hebreus está dizendo que ele aparecerá segunda vez, glória a Deus, sem pecado. Ele aparecerá para nos arrebatar aos que o esperam para a salvação, aqueles que estão esperando ele. Nós sabemos que isso é uma promessa. A Bíblia Sagrada nos mostra no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa mesma promessa foi confirmada pelos anjos em Atos dos Apóstolos, quando Jesus está sendo ascendido aos céus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículos 10 e 11, a Bíblia Sagrada nos mostra que os anjos disseram: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos nos céus? Este mesmo Jesus que dentre vós é recebido lá em cima, ele há de vir, assim como para os céus o vistes ir. O próprio Jesus confirmou esta promessa, o Cristo glorificado que apareceu para João na ilha de Patmos, no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12. A Bíblia Sagrada diz: eis que cedo venho, guarda o que tem, melhor dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho. É isso que Jesus está dizendo, e nós, a Igreja do Senhor, estamos aguardando este dia. E a Bíblia está dizendo que ele aparecerá segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Glória a Deus. Aqueles que estão esperando, estão aguardando, Jesus breve voltará e nos arrebatará para o céu de glória. O que é o céu, queridos? Eu quero falar sobre o céu. Sabemos que a Bíblia fala em Apocalipse 21, Apocalipse 22, dá ali alguns detalhes de uma cidade santa chamada de Nova Jerusalém, o céu. Glória a Deus. E é para lá que nós vamos, não é? Conforme a primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Seremos arrebatados, nos encontraremos com Ele nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O céu, em primeiro lugar, é um lugar seguro para os tesouros. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, Jesus disse assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Então os tesouros celestiais, eles são intocáveis, nem traça, nem ferrugem e nem ladrão tem acesso, pode tocar. Os tesouros que Deus preparou para a sua igreja, os tesouros eternos, são intocáveis. É lugar seguro, aonde estão guardados os tesouros que serão dados à igreja de Jesus Cristo. Em segundo lugar, é lá no céu que estão escritos os nomes dos salvos. Aleluia! Em Lucas capítulo 10, versículo 20, os discípulos, 70 discípulos de Jesus, que Jesus os enviou para uma missão de 2 em 2, eles voltaram alegres, regozijados, e dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus disse: não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no livro dos céus ou nos céus. Glória a Deus. Os nossos nomes estão escritos lá. Em terceiro lugar, a terceira verdade sobre o céu é que todos os salvos de todas as épocas e de todos os povos da terra se reunirão ali
Conforme Mateus capítulo 8, versículo 11, Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Deus seja louvado, glória a Deus, no reino dos céus. Lá nos céus nós vamos receber bênçãos eternas. Primeiro, comunhão com o Rei. Jesus disse em João 14:3: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso fala de uma comunhão eterna, de uma comunhão perpétua. Aonde estiver o nosso Senhor, nós estaremos ali com Ele e não correremos mais o risco de perdermos esta comunhão. Nós teremos glória com Ele, glória com o Rei. Nós vamos ver isso, irmãos, em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Olha que versículo glorioso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, quando Cristo aparecer nas nuvens, os salvos deste mundo se manifestarão com Ele em glória, serão arrebatados em glória. Nós teremos glória com o Rei. Nós receberemos a incorruptível coroa de glória. Receberemos a coroa incorruptível, e esta será mais uma bênção eterna que o Senhor nos concederá, a honra eterna, a coroa incorruptível de glória, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 4, que diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Teremos honra eterna com o Rei. Lá no céu nós veremos o Senhor. Primeira carta de João 3:2, a Bíblia diz: amados, aí sabemos que somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Deus seja louvado. Qual deve ser a nossa posição, queridos, para aguardarmos a vinda de Cristo e a nossa estada com Ele por toda a eternidade? Primeiro, devemos nos afastar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é mal. Glória a Deus. Lucas 12:37, a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles servos que quando o Senhor vier, os achar vigiando. Bem-aventurado aqueles servos, só a parte A, que quando o Senhor vier, os achar vigiando. Primeira carta de Pedro 5:8, a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ali fala-nos acerca da vigilância, ser sóbrio, estar atento, estar desperto, observando, percebendo, vigiando e se afastando de tudo aquilo que é mal. Nós devemos também nos arrepender, glória! A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 17, que o sacrifício para Deus são um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A Bíblia está dizendo que o sacrifício para Deus é o quebrantamento do coração. E agora na sequência diz que há um coração quebrantado e arrependido. Deus não despreza. Há um coração sofrido, despedaçado, arrependido. Deus não despreza. E nós sabemos que arrependimento inclui pelo menos dois acontecimentos em nossas vidas. Primeiro, o arrependimento produz a tristeza. Quando alguém está arrependido, ele se entristece tanto que chora, que fica se lamentando, se lamuriando. Em segundo lugar, uma pessoa arrependida, ela muda literalmente de atitude e não volta a fazer aquilo que estava fazendo e que era pecaminoso. Em terceiro lugar, nós devemos estar firmes. Primeira carta aos Coríntios 10:12, aquele que está em pé, olhe, não caia, permaneça de pé, não abandone a sua fé, não abra mão da sua fé, não abra mão de Cristo, não abra mão do Evangelho, permaneça firme, porque breve aparecerá o nosso Senhor e nos arrebatará. E aleluia. Em quarto lugar, nós devemos estar em paz com o próximo.
Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que viver em paz apenas com os irmãos do meu grupo denominacional. Até porque, quando este versículo foi falado, não havia placa de igrejas e nem igrejas de placas. O que havia ali era a comunidade dos fiéis, a igreja cristã, o grupo dos cristãos que faziam cultos nas casas, que faziam cultos no cenáculo. E esta mensagem foi pregada para a igreja cristã. O escritor anônimo pregou essa mensagem para a igreja cristã e não para um grupo denominacional e não para alguns de um grupo, de uma denominação como hoje se vê, batista, pentecostal, assembleia presbiteriana, igreja evangélica tal, igreja movimento missionário mundial. Não foi para isso. Ele pregou para o povo, para os remidos do Senhor, para o povo de Deus. E ele disse que é para o povo de Deus, no geral, viver unido, seguir a paz com todos. E existem pastores que usam seus púlpitos, não é? Muitas vezes para agredir, denegrir, detratar moralmente, muitas vezes até outros pastores e outras instituições. Nunca faça isso, porque se não estivermos em paz com os nossos irmãos, não entraremos nos céus. O nosso irmão não é aquele que faz parte de uma instituição que nós fazemos. O nosso irmão é aquele que serve a Deus. E vou mais além, o nosso irmão, o nosso próximo, é todo ser humano criado por Deus. Viva em paz, viva em paz. Procure viver em paz com o próximo. Está escrito, queridos, em Romanos 14:19, olha que versículo importante. Romanos 14:19, olha que coisa importante. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns com os outros. Nunca vá essas mensagens que lhe levam a se dividir contra o seu irmão, contra o seu próximo, que faz com que você passe por irmãos de outras denominações, vire o rosto, negue saudá-lo com a paz do Senhor. Nunca vá. Procure sempre seguir as coisas que promovem a paz e a unidade da igreja, porque quando a trombeta tocar, vão ficar concílios humanos, convenções humanas, templos, paredes, rótulos denominacionais, fica tudo aqui. Quem vai subir para o céu somos nós, que somos a igreja do Senhor. A igreja é povo e povo de Deus. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Permaneçamos firmes, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.